agora ministrar a palavra de Deus, né, para anteceder a ministração da ceia. Glória a Deus, primeira ceia aqui neste ponto de pregação, que a gente diz é a nossa escola bíblica, é o nosso discipulado, é o nosso culto de doutrina, não é? O nosso culto de instrução. Glória a Deus. Esse momento glorioso que a gente está sentindo aqui na presença de Jesus, esta celebração. Amém? Quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 11. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Eu vou repetir. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Estava fazendo esse movimento aqui no ouvido, né? Porque queremos glorificar Deus também, além desse mimo que a irmã Zefinha fez para o Senhor neste ambiente. O mimo também que o irmão Luciano Ricardo fez para o bom andamento dessas transmissões, né? Ele se deslocou de São Lourenço da Mata, foi até a minha residência, para fazer exatamente os ajustes técnicos para que a gente tenha hoje uma transmissão, a partir de hoje, uma transmissão sem muita captação do áudio do ambiente, né? Que aí a gente ouvia até o que não queria mesmo no intervalo da pregação. Então, que Deus abençoe o nosso irmão Luciano Ricardo, em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Nós estaremos, nesta oportunidade, celebrando a ceia do Senhor pela primeira vez aqui neste lugar. E é importante pontuar primeiro o que é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela é uma celebração em que existe ingredientes que são, eu digo, ingeríveis, que a gente come e bebe, né? São eles o pão e o vinho. O pão simbolizando o corpo de Jesus e o vinho simbolizando o seu sangue. Por isso que a gente lê as expressões comerdes e beberdes, porque existem esses dois elementos, os únicos, diga de passagem, ingeríveis, que eu chamo, né? Que comunicam a presença de Deus. Não existe nenhum outro elemento que a gente possa degustar. De repente é a palavra melhor do que ingerível, né? Porque a ingerível é a invenção do pastor, né? Que a gente possa degustar. Não existe nenhum outro elemento que a gente possa degustar. Aleluia, expressão de domingo, né? Aleluia. Que comuniquem a presença de Jesus, a não ser esses. O pão e o vinho da ceia. Não é qualquer pão, não é qualquer vinho. É o pão e o vinho da ceia depois de um momento de sagração, que é o momento que a gente ora junto com a igreja, porque a igreja é que é soberana na oração, não é o pastor, não é fulano, não é beltrano, é a igreja que consagra os elementos pão e vinho como sendo exatamente símbolos do corpo e do sangue de Jesus. Não existe, por mais que queiram fazer, inventar, e que até que dê certo, água ungida, confeito ungido e qualquer outra coisa comestível, né, seja sólida ou líquida, que comunique o poder, que comunique a presença de Deus. Não existe nenhum outro, nem água, nem confeito, nem bolo, nem nada, a não ser o pão e o vinho da ceia, e depois de orados pela igreja, sagrados pela igreja como símbolos do corpo e do sangue de Jesus. Amém? Esta celebração, ela foi instituída por Jesus, e aí é que está também o outro diferencial. Não é uma festa inventada pela cabeça do homem. Foi uma celebração instituída por Jesus por ocasião da celebração da Páscoa, quando ele estava com os discípulos
e em substituição à Páscoa. Porque a Páscoa, que é uma celebração civil, religiosa para os judeus, para o povo de Israel, que comemoram a saída deles do Egito, até porque marca a saída deles do Egito, que o Senhor disse a Moisés que quando pegassem do cordeiro, o imolasse, pegasse o seu sangue, aspargisse nos umbrais das portas dos filhos de Israel, porque o anjo da morte ia passar de meia-noite, e a casa que não tivesse o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, os primogênitos morreriam. Nesse mesmo momento, eles deveriam estar com o cajado na mão, as alpacas nos pés e preparado para a fuga, preparado para saírem do Egito. Só que, antes disso, eles estariam comendo do cordeiro assado, com pães asmo, que é pão sem fermento, erva amargosa, e comendo apressado, porque iam sair. E esse momento essa expressão existe, comelância, né? Era a Páscoa, era a celebração da Páscoa. Então, a Páscoa marca exatamente esse período do Êxodo. Por isso que está, inclusive, registrado no livro de Êxodo, capítulo 20, este episódio. Né? Êxodo, capítulo 20, por aí mais um pouquinho. Esse episódio da Páscoa, em que o povo de Israel estaria celebrando a saída deles do Egito. E quando Jesus está prestes a morrer, ele faz exatamente isso, de substituir a Páscoa pela ceia do Senhor. Eu disse Êxodo 20, mas não é não. É Êxodo, capítulo precisamente 12. Êxodo, capítulo 12, e não Êxodo, capítulo 20. Capítulo 20 é o decálogo, os 10 mandamentos. Aí eu fiquei na dúvida aqui, fui conferir. Amém? A Páscoa está aí no capítulo 12 de Êxodo. Então Jesus, antes de morrer, ele chama os discípulos para exatamente instituir a ceia no lugar da Páscoa. Porque a ceia, ela passa agora a ser uma celebração universal e não apenas de um povo. A Páscoa era apenas para os judeus comemorarem, como a gente no Brasil comemora o dia da proclamação da República, o dia da independência, enfim. Amém, amados? E nós hoje, pastor, celebramos a Páscoa. Há quem celebre a Páscoa, mas infelizmente não é ainda a Páscoa nos requisitos bíblicos. Até porque na Páscoa que se comemora, o personagem principal é o coelho. E é um coelho danado, porque ele bota ovo e ainda de chocolate, que não tem nada a ver. Né? Então, a Páscoa não é para a gente celebrar. A gente celebra a ceia, que é a morte, que pontua a morte de Jesus. A ceia aponta para a morte de Jesus. Por isso que a gente leu que todas as vezes que comermos deste pão e bebermos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor. Porque é exemplo do Cordeiro, cujo sangue serviu para proteger os primogênitos de Israel da mortandade, o sangue de Jesus, aleluia, é o único elemento que nos protege da morte eterna. Amém, amados? Porque o que é a morte eterna? A morte eterna é separação eterna de Deus. E esta separação eterna de Deus se dá pelo pecado, pela vida em pecado. E o sangue de Jesus é o único elemento capaz de nos purificar de todos os nossos pecados. Por isso que a Bíblia diz que bem-aventurados e santos são aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. O que é lavar as vestes no sangue do Cordeiro? É confessar os pecados a Jesus. Porque só quem pode perdoar pecado é Jesus. Porque Jesus foi o único que não pecou. Aleluia! Jesus foi o único que
viveu a sua vida sendo até tentado, mas não cedeu a pecado nenhum. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Jesus, ele chega a dizer que maior entre os homens só João Batista. Não que João Batista não tivesse pecado, porque todo ser humano nascido de mulher, disse Davi, em pecado fui concebido, e em pecado a minha mãe me concebeu. Todos são pecadores. Louvado seja Deus. Nós não adoramos Maria, nós não veneramos Maria, porque apesar dela ter sido uma pessoa escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus da terra, mas ela era nascida de mulher, e como nascida de mulher, ela era pecadora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós não adoramos João Batista, que foi uma pessoa que veio ao mundo por uma promessa divina, porque a sua mãe, inclusive, era estéril, e ele veio como precursor de Jesus, mas ainda assim João era pecador. Aí você diz, mas pastor, Jesus não nasceu de uma virgem? Sim, Jesus nasceu de uma virgem, mas não foi concebido pelo ato sexual do homem com a mulher. Jesus foi concebido por obra e graça do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus a escolheu porque era uma mulher temente, era uma mulher santa, era uma mulher que foi agradável aos olhos de Deus para carregar Jesus no seu ventre. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, o único que tem poder de perdoar pecado é exatamente aquele que nunca pecou. E quem nunca pecou se chama Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que o seu sangue tem poder para perdoar os nossos pecados. Quem pode dar uma glória para Jesus? Aleluia. E o sangue fala da vida que ele entregou por nós. O sangue fala da vida que ele deu por nós, porque o sangue é a alma do corpo. E quando a gente fala do sangue, até parece que a gente é um bando de vampiro, não é? Mas é porque o sangue refere-se à vida. A vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente fala a Bíblia fala de confessar os pecados, lavar-se no sangue, é exatamente por causa da identificação da gente na crença e nesta fé de que de fato Jesus morreu por nós. Ser crente em Jesus não é bicho de 7 cabeças. Ser crente em Jesus é, sobretudo, crer neste ato salvífico da morte dele por nós, depois da concepção, depois da crença, depois da admissão que Jesus morreu por nós, pecadores. Agora a gente passa a viver em novidade de vida, coadunando os nossos pensamentos, nossa linguagem, nossas ideias, nosso comportamento, nossas ações e nossas reações à luz do seu ensinamento e chau. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que é ser crente em Jesus. Amém, amados? No demais, é trabalhar para pagar as contas, é estudar para ser alguém, é ralar para ter alguma coisa, e a vida continua, companheiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Então, celebrar a ceia é nós estarmos exatamente anunciando esta morte, que precisa ser anunciada às pessoas. Olha, Jesus morreu para te salvar. Não há mais quem possa te salvar das garras do pecado. Não há mais quem possa te salvar das garras da morte. Não há mais quem possa te salvar do abismo eterno, a não ser Jesus Cristo, como disse o apóstolo. Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome sublime de Jesus. E foi ele que morreu por nós. Aleluia. E cear é se lembrar disso para nós, sobretudo, e para os outros. A gente precisa se lembrar que a gente é salvo, não pelos nossos méritos, não porque a gente é um pouco diferente do mundo, não é? Na linguagem, nas atitudes, do comportamento, nas vestes. Hoje isso já nem é tanta, né? E a gente vê que às vezes não passa de religiosidade, né?
mas sobretudo nas atitudes, no comportamento, na relação com os outros, no trato, sobretudo nessas coisas. Amém, amados? Porque às vezes a pessoa até tem aparência de piedosa, mas por dentro é má de coração. É um péssimo parente, é um péssimo vizinho, é um péssimo cônjuge, é um péssimo filho, pai, mãe, irmão, tio, avô, neto, enfim, não presta. É água de coentro. Louvado seja Deus. O importante é o testemunho, é a relação com os outros, é o amor, é a misericórdia. Aleluia, é o bom trato. Amém, amados? É a liberação de perdão, é ser prestativo, é ser gentil com L, porque tem gentil com O, que é não ser descendente de Abraão. Não é? É ser generoso, é ser misericordioso, é ser longânimo. É produzir os frutos dignos de arrependimento, é produzir o fruto do Espírito. É se afeiçoar de Jesus. E, sobretudo, acreditar que a salvação ainda não depende disso. Não depende de guardar os 10 mandamentos. Não depende de guardar a lei, porque ninguém cumpre a lei. Mas pela fé na morte salvífica de Jesus, na morte vicária de Jesus, porque ele ocupou o nosso lugar na cruz. Amém? Ele se fez maldito por nós. Aleluia. Ele morreu em nosso lugar. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, ele tomou sobre si. Ser salvo é crer a partir desse princípio. Por isso que está escrito que não é pelas obras que somos salvos. Porque pelas obras ninguém é salvo. Mas pela fé, isso não vem de nós. É um dom de Deus. Porque é Deus quem dá essa fé a você. Mas aí, isso não significa que você seja escolhido e os outros não. Deus dá essa fé a todo mundo. Esse entendimento, esse princípio é para todos. Quem crê, está escrito, será salvo. Diga comigo, quem crê, será salvo. Aleluia. Glória a Jesus. Amém, amados? E nós precisamos dessa visão, inclusive, tipo, para o retrovisor, que é olhar para trás. Não olhar para trás no sentido negativo. E a minha avó, que tem 100 anos, eu tenho felicidade de sempre dizer isso. Ela diz que olhar para trás é sofrer 2 vezes. Mas olhar para trás no sentido positivo da morte de Jesus. Para a gente saber qual foi o preço que ele pagou por nós. Amém? Se lembrar disso. Louvado seja Deus. Mas a ceia, ela traz, além dessa visão retroativa, né? Ela traz uma visão também com expectativas futuras. Porque, além de anunciarmos a morte de Jesus, que já aconteceu há 2022 anos atrás, segundo o calendário gregoriano, a morte de Jesus, a ceia aponta também para a sua vinda. Então a mensagem que a ceia traz para nós é: olhe para frente. Amém? Olhe para frente, que obviamente, está focado em Jesus. Não é? Porque Jesus está voltando. E o texto diz que ao comermos do pão e bebermos do vinho, anunciamos a sua morte, até que ele venha. Então ela gera essa perspectiva em nós de espera. Que espera? A espera da volta de Jesus. Amém? O texto adiante de 1 Coríntios capítulo 11, inclusive fala de que para que participemos dessa celebração, examinemo-nos a nós mesmos e comamos. Examine-se e coma. Não diz examine-se e pense 2 vezes. Não diz examine-se e desista de comer.
Porque há quem diga por aí, contra a Bíblia, né, que algumas pessoas não podem cear. Mas, à luz da Bíblia, todo o cristão deve cear. Mas, pastor, não diz o texto que quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação? E se eu perguntar o que é comer e beber indignamente, muitos vão dizer, é comer e beber em pecado. Mas não é isso que a Bíblia diz. Comer e beber indignamente é não discernir o corpo do Senhor. Ou seja, é não entender aquilo que eu acabei de ensinar. Porque foi e para que foi que Jesus morreu. Porque se for comer e beber em pecado, ninguém tem sequer moral para celebrar a ceia. Porque todos nós somos pecadores. E quem disser que não peca, está mentindo e enganando-se a si mesmo. Né? Todos nós pecamos. E pecamos hoje, infelizmente, porque está na natureza da gente. E, infelizmente, vamos continuar pecando. Só que, obviamente, a gente deve cuidar de acertar. A gente se esforça para acertar, acaba errando, mas se esforça para acertar. A gente procura agradar a Deus, mas nem sempre a gente consegue. Mas isso não significa desistir de comer do pão, desistir de beber do vinho. Ao contrário, Jesus diz em João capítulo 6 que quem não comer do pão e não beber do vinho, não tem parte com ele. Não tem vida eterna. Porém, quem comer, ressuscitará no último dia, permanece nele e ele permanece na pessoa. Quem comer e beber, viverá por ele e ele viverá pela pessoa. Então, cear é um dever, um direito e uma necessidade de todos aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Outra regra que os homens inventaram foi a norma de só cear depois de ser batizado nas águas. A Bíblia não diz isso. Até porque não é o batismo nas águas que ingressa você no corpo de Cristo. Quem ingressou você no corpo de Cristo foi a sua decisão para Jesus. A nossa irmã Sueli, não é? Se converteu quarta-feira passada. Nesse ato de conversão dela, ela já se tornou membro, apesar de ser fêmea, membro, não é membra, não existe. Membro do corpo de Jesus. Ela já tem o direito e o dever e a necessidade de cear para poder estar firme e forte na fé, firme e forte no espírito. Deve todo cristão cear. Amém, amados? Para que exatamente isso seja vital, porque é vital para a vida da gente, não é? Gera vida para nós. Mas esse examine-se. É momento, não é? Como a gente, inclusive, já está vivendo aqui, final de ano, que cria-se aquela expectativa. Mesmo foi feita uma pergunta hoje por um colega, quais são os seus planos para 2023? Porque vai chegando no final do ano e vai se criando aquela, não é? Se faz primeiro uma retrospectiva, não é? Aí depois cria-se uma perspectiva. Você faz planos. Então, se faz essa avaliação. E a ceia, isso é uma coisa que deve ser feita constante em nós. A gente não faz, porque a gente não está nem aí. A gente vai dormir e nem sabe se vai acordar amanhã e não pede perdão a Jesus, vai dormir com raiva, vai dormir de mal, vai dormir intrigado. Coisas que podem acontecer de não irmos para o céu. A gente dorme assim, que nem cachorro, que nem gato. Vai falar de gato, que eu gosto mais de gato. Deitou, dormiu. Não conversa com Jesus, Senhor me perdoe. Não avalia a sua, poxa, como é que foi meu dia hoje? Como é que foi meu dia hoje? Quantos hinos eu cantei? Será que eu dei glória a Deus hoje? Será que eu fiz alguma coisa boa hoje? O que foi que eu fiz que não presta? O que foi que eu fiz que não vale? A gente não faz isso, a gente não faz essa avaliação. Eu vou cuidar de ser melhor amanhã do que hoje, mais crente amanhã do que... A gente não faz isso. Mas deveria fazer. E a ceia é o momento para isso. Por isso que a Bíblia diz que antes de comermos, devemos examinar-nos. Amém? Fazer uma introspecção. O texto vai dizer mais adiante. Julguemo-nos a nós mesmos. Avaliemo-nos a nós mesmos. Para não sermos condenados com o mundo. Então a mensagem da ceia é para nós. Procure ser melhor. Amém? Procure ser melhor. E procure ser melhor como crente.
Porque se melhorar como crente, melhora como gente. Se melhorar como crente, melhora como pai, como esposo, como filho, como vizinho, como quem compra, como quem vende. Se melhorar na relação com Deus, melhora-se em todos os sentidos e aspectos. Procure melhorar como crente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Procure ser mais crente amanhã do que hoje, mês que vem do que este, ano que vem do que este. Por isso que a ceia é um marco, irmãos, para as nossas vidas. Não é só comer do pão e beber do vinho. É o momento de zerar e começar tudo de novo. Aleluia. Amém, amados? É momento que, se fosse necessário, a gente perguntar quem quer aceitar Jesus, e todo mundo que já aceitou dizer, eu quero. Aleluia. Que não precisa, basta só resolver-se em sua cabeça aí. Resolva-se em sua cabeça. Aleluia. Ser mais crente, ser mais dedicado. Amém? Fazer mais nino em Jesus. Amém, amado? É nino, mimo, fazer mais mimo em Jesus, né? Foi uma expressão que a gente usou aqui no começo do culto, né? Pelo carinho da irmã em arrumar o ambiente, em pintar, arrumar o tapu, botar essa florzinha aqui, e fica um ambiente agradável, né? Aleluia. Procura estar fazendo mais isso para Jesus, sabe, irmão? E isso é feito quando você visita o enfermo, quando você ajuda o necessitado, quando você libera perdão, quando você compreende o outro, quando você ajuda alguém, quando você leva uma palavra de consolo, de exortação, se for preciso, de edificação. Isso é feito quando você procura, inclusive, ser um agente que minimiza o sofrimento e a dor do outro. Quando você leva o evangelho de Jesus. Aí você está fazendo este mimo, é? Mimo. É que a palavra... Mimo a Jesus. Mimo, pastor, né? Não creva, agora aprenda a palavra. Mimo. Amém? Isso é esse carinho a Jesus. Vamos procurar ser melhor como crente. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas e procure ser melhor como crente. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Nosso irmão Felipe vai encerrar a transmissão.